Eu volto a conversar então aqui com o nosso convidado nessa cobertura, o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, partindo um pouco do que foi relatado aqui pelo Sargento Diego, né, que participou desse momento tão dramático, desse salvamento de vários que foram feitos durante a madrugada, mas desse homem do qual a gente tem uma imagem, né, no momento ali da tentativa de içá-lo por uma corda, depois de ter sido retirado de um dos cômodos, né, do apartamento onde ele morava. Ele comenta que rapidamente ali, nem deu tempo de avaliar direito, cerca de 6, 7 andares caíram, desabaram sobre ele ao ponto da corda não aguentar. A gente sabe que essa corda que teria feito o resgate final dessa vítima de nome Ricardo, ela foi encontrada mais cedo pelo Corpo de Bombeiros nos destroços durante esse trabalho que está sendo feito de rescaldo desde o finalzinho da manhã. Isso dá uma dimensão da força, né, desse desabamento e da forma como ele aconteceu tão rápido daquela forma. Sim, o desabamento caindo lajes, colunas, vigas muito pesadas, muito concretos sobre a pessoa. Obviamente, é impossível você conseguir resgatar numa corda uma pessoa com todo esse peso sobre ela. Muito complicado. Agora, Gustavo, antes da gente ouvir o sargento Diego relatando esse salvamento mais cedo, a gente acompanhava uma coletiva de imprensa que a prefeitura, o prefeito, o secretário de Habitação e outras autoridades municipais deram até agora. Acabou de terminar, a gente interrompeu para acompanhar essa coletiva que foi dada pelo sargento, mas deu para registrar aqui algumas informações passadas pela Prefeitura, entre elas de que, até o momento, há 5 interdições de prédios no entorno deste edifício que desabou. E com relação às ruas, ainda há um trabalho de levantamento com o Corpo de Bombeiros para ver quantas ruas devem ser interditadas e por quanto tempo. E eles não souberam dizer, pelo menos até aqui, por quanto tempo esses 5 edifícios ficarão interditados. Cada um tem uma situação muito particular. Tem um ali na frente que está bem mais comprometido, Gustavo, mas como é que funciona esse trabalho nos próximos dias? Bom, a Prefeitura está fazendo certo, né? Essas ruas têm que ficar interditadas sim, até para a segurança das pessoas que ali transitam. A gente tem que lembrar que tem que ter uma avaliação agora da estrutura do entorno, da estrutura das fundações, das colunas desses que sustentam os prédios no entorno, se foram afetadas, se houve qualquer dano à estrutura dessas edificações vizinhas. Outro lado quando for mexer nos destroços do edifício, no entulho, na remoção do entulho do edifício que colapsou, é natural ter o trabalho de máquinas, equipamentos e pode eventualmente haver uma movimentação de terreno. A movimentação de terreno pode também prejudicar um prédio que já tem sua estrutura abalada. Então, isso tem que ter muito cuidado, não pode simplesmente sair liberando esses prédios sem ter uma análise técnica de engenharia. Gustavo, a gente sabe que grande parte, não dá para falar que são todos, grande parte desses prédios que acabam sendo ocupados por famílias sem teto são prédios antigos, que estão há algum tempo, alguns anos pelo menos, sem nenhum tipo de funcionalidade. Instalações oficiais também inoperantes, e aí as pessoas vão lá, ocupam esses locais, fazem ali pequenas gambiarras de manutenção no dia a dia, puxam instalação elétrica da rua para dentro de casa, usam ali botijões de gás. O quanto essa estrutura informal e improvisada contribui para um resultado de um incêndio como esse que levou à queda total de um edifício daquele tamanho? Contribui totalmente. É um absurdo, é um erro se invadir prédios desocupados, porque você está colocando aquelas vidas, aquelas famílias em risco. Deve-se evitar esse tipo de coisa, por N razões. Obviamente que um prédio abandonado não tem nenhum tipo de manutenção, não tem energia elétrica razoável com sistemas protecionais para um eventual curto-circuito, com seus disjuntores, quadros de disjuntores. Você também não tem água e bombas de incêndio para combate e retardamento das chamas, você não tem escadas corta-fogo, portas corta-fogo nas escadas, perdão, para evitar que as chamas se propaguem na velocidade que se propagaram nesse prédio. Então, isso é uma tragédia anunciada, a gente tem que evitar essas invasões. E essas manutenções improvisadas que são arriscadíssimas, né? Acabam comprometendo. Só pioram, além esqueci de dizer, o poder calorífero de colchões, papéis, lixos, entulhos que são abandonados lá, levando as chamas a essa temperatura elevadíssima que fez o prédio colapsar.